Feliz sábado, igreja. Pode colocar para mim, por favor, pessoal do som. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Aliás, não nessa manhã, nesse final de semana, né, que se inicia agora. E continuamos daí à tarde. À tarde vamos falar sobre 8 alimentos para substituir e mudar de vida. E muda a vida física, a mental e a espiritual também. E amanhã, como o pastor falou, vamos fechar com uma aula de culinária saudável, fazendo algumas comidinhas muito gostosas e saudáveis. Eu queria dizer que, pastor, tenho acompanhado as suas pregações lá do Brasil, tem sido uma bênção para a minha vida. Eu agradeço de coração o seu ministério, não só o seu, da sua família também. E é legal quando a gente admira, né, um pastor ou uma igreja, e a gente já se sente parte daquilo, e aí agora de repente estou tendo o privilégio de estar aqui com vocês. Está dando um pouquinho de microfonia, não sei se... Aí, acho que melhorou. Bom, essa é minha família, a Neila, minha esposa, a Lauren, de 7 anos, o Henry e o Alan. Todos eles fazem aniversário em junho, com uma semana exatamente de diferença. Lá em casa tem uma época perigosa, tem que tomar cuidado, que é justamente setembro, acabamos de passar, vamos ver se a gente passa ileso aí dessa vez. E há 8 anos eu sou mentor de emagrecimento saudável. Temos trabalhado com o Viva, que é um espaço de emagrecimento saudável lá no Brasil. 8 anos ficamos fazendo esse trabalho, e hoje a gente trabalha de forma 100% online, já que estamos aqui, desde a pandemia, na verdade. A gente estava trabalhando tanto presencial quanto online, agora 100% online. E a gente vem ajudando pessoas a emagrecerem de forma saudável e definitiva, como por exemplo a Aldivânia, emagrecendo 17 libras em 30 dias, a Dulce 18 em 30 dias, a Isabela, dizendo que se curou de enxaqueca crônica que tinha desde os 3 anos de idade, também emagreceu. A Neuza, revertendo diabetes, indo de 400 de glicemia para 88 em poucos dias, em 30 dias. Não é mais também hipertensa, se livrou da hipertensão. A Poliana emagrecendo 18 libras em 30 dias. A Isabela 13 libras em 30 dias. A Ilma 15 em 30, 34 no total. A última mensagem que ela me mandou foi assim: Raul, eu estou precisando ganhar um pouco de peso, Raul. Arranjei outro problema para ela. Ela, como que faz para ganhar um pouco de peso? O Cássio falou que perdeu 13 quilos, né, cerca de 26 pounds em 2 meses. O terno do casamento voltou a servir depois de 3 anos. A Fabiane, 51 libras em 3 meses. E o Jurandir, 50 libras em 3 meses. E também fizemos o desmame dele do Rivotril, depois de 22 anos. A gente não conseguia conversar. Quando a gente começou, a gente não conseguia ter uma conversa ali de 5 minutos, que ele não concatenava direito, ele tinha uma dificuldade ali de conversar. Em 2 semanas ele estava já conversando normalmente. Impressionante. E aí depois de 3 meses, fazendo reeducação, e a gente fazendo um acompanhamento que a gente faz personalizado, retiramos o Rivotril pela graça de Deus, amém? A Cris, 110 libras em 1 ano. Parece mãe e filha, né? Mas é a mesma pessoa. A Érica também disse que o que não tem preço é poder criar o filhinho dela de forma mais saudável. Glicemia indo de 400 para 89 em 10 dias, não são mais diabéticas. 350 para 84 em 17 dias. Não tomam mais remédios para diabetes. Se você também quer resultados como esse, se você tem dificuldade em perder peso, se manter no seu peso ideal, a gente vai abrir 10 vagas para a nossa mentoria para você que deseja emagrecer de 9 a 15 libras em 30 dias de forma saudável e definitiva. Não vai precisar ficar horas na academia, não precisa contar caloria e não precisa passar fome, tá certo? Pelo contrário, tendo muito prazer. Eu vou falar mais sobre isso hoje à tarde e depois do pôr do sol num grupo de WhatsApp, tá certo?
Então, se você já fez várias dietas, não consegue emagrecer, volta ao peso anterior, não se sente bem com as roupas, está se sentindo cansado, sem disposição, quer emagrecer de forma saudável, definitiva, recuperar a confiança e autoestima e de quebra ainda melhorar a espiritualidade, que a gente vai ver que isso tem tudo a ver. Eu gostaria, se você tiver algum interesse nisso, que você apontasse seu celular para esse QR Code e entrasse no grupo, no nosso grupo de interessados. E aí eu vou dar mais informações lá no grupo, depois do pôr do sol. Tá certo? Pode tirar uma foto, se você não conseguir entrar pelo QR Code, você tira uma foto, manda um WhatsApp para mim nesse número, que eu coloco você no grupo. Tá certo? Vou esperar aí vocês tirarem foto. Quem está tirando? Estou vendo alguns celulares levantados ainda. Legal. Muito bem. Quem não conseguir, pode perguntar para outra pessoa ou até a mim mesmo depois. Mas nem sempre a minha vida foi como mentor de emagrecimento. E eu gostaria de dividir um pouquinho disso com você hoje. Assim como você está, feche seus olhos. Querido Pai, obrigado. Obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Obrigado pelo privilégio de podermos te adorar. Obrigado por ser nosso Criador, mantenedor e Redentor. Pai, por favor, nesse momento, abra o nosso coração, abra a nossa mente e ajuda-nos a entender a sua mensagem para nós. Apesar de eu estar dividindo aqui, Pai, um pouco da minha vida, que apenas o seu nome seja exaltado e honrado. Em nome de Jesus, amém. Eu nasci em família adventista, sou 4ª geração de adventista. E Deus é justo porque todo mundo já foi bonitinho um dia. Ninguém pode reclamar, né? E todo mundo já teve cabelo um dia também. Ninguém pode falar nada. Estudei em escolas adventistas, fui desbravador. Tem desbravador aqui? Opa, beleza. Fazia parte do Clube Luzeiro do Vale. Essa é minha avó, que tem 93 anos de idade e ainda é a líder lá do desbravador. Quem sabe, eu acho que é a pessoa líder desbravador mais velha do mundo, se bobear, não sei. Se não for a mais velha, vai ser uma das. E ela manda e desmanda, fala com a molecada, ensaia a fanfarra, está lá firme e forte. Um beijo aí para a vó Lúcia. Depois fui para o IASP, lá em Hortolândia, Colégio Interno Adventista. E eu estudei com algumas pessoas que talvez você conheça aí. Tem laser? Tem. Aqui o Leonardo Gonçalves, da mesma época. Filho do Williams Costa Júnior, o Tuil. Aqui o Moacir Bulhon, filho do pastor Bulhon. E o pastor Fred, que é da TV Novo Tempo. Aí o Moa, era do quarto do Moacir Bulhon. Inclusive o Samuel Bulhon, que eu também era do mesmo quarto dele, mora aqui em Dallas. E hoje eu moro perto do Moa, lá na Geórgia. Depois aí entrei no coral jovem do IASP. E depois entrei também aí no grupo Tom de Vida, fiz parte do grupo Tom de Vida por 5 anos. Quem conhece essas capinhas aí desses CDs? Aí, então talvez vocês conheçam um dueto que eu fazia com o Leonardo Gonçalves. Quer dizer, que o Leonardo Gonçalves fazia comigo. Estou brincando. Aquele dueto: Senhor, quero aprender a amar meu semelhante, pois sem ti. Sabia que tinha gente maior de 40 aqui. É isso aí. Aí o Geta também mora aqui nos Estados Unidos, mora na Flórida, tem 3 CDs gravados, Anderson Ramos. E aí mais algumas pessoas aí, a Riane, Joyce Carnassali, e tem também a Joyce Zanardi, que não está na foto, faziam parte dessa formação, dessa época que eu fiz parte. E por que eu mostro essas fotos, queridos? Apesar de eu estar num ambiente perfeito para se desenvolver ali um bom cristianismo, né? Para ser um bom cristão, tinha culto de manhã, tinha culto à tarde,
tinha os melhores pastores estavam lá, os melhores cantores, fazia viagens com um grupo, inclusive fizemos uma aqui para os Estados Unidos, por toda a costa leste, em 99, faz um tempinho. Mas então, nesse ambiente propício para ser um bom cristão, eu ainda não tinha um relacionamento pessoal e diário com Deus. E nenhum ambiente é capaz de substituir um relacionamento pessoal e diário com Deus. E depois do IASP, eu fui para a faculdade e comecei a me influenciar, a ser influenciado. E primeiro eu falava, não, eu vou ali no barzinho, mas eu não bebo. Eu vou na balada, mas eu não fumo. E não demorou muito, comecei a fumar, comecei a beber. E logo comecei a usar drogas. Conheci o mundo das raves, vim aqui para os Estados Unidos, fui morar na Califórnia, e no ano de 2000. E aí longe de pai, longe de mãe, longe de família, aí que eu comecei a me afundar mesmo. Conheci as raves, que são festas de música eletrônica que acontecem em meio à natureza. E esse de verde sou eu, no meio da multidão. E essas festas duram de 24 horas até 10 dias, 11 dias. Who knows? E é impossível você ficar nessas festas sem uso de drogas. Conheci o êxtase, ácido, cogumelos. Tinha vezes que eu usava mais de 10 drogas diferentes numa noite. E finalmente a cocaína. Conheci o mundo do pôquer, jogava pôquer, eu tinha uma empresa, mas eu tinha uma agência de propaganda, mas não dava lucro e eu me sustentava através do pôquer. Participava de campeonatos, na época semiprofissionais no Brasil. E queridos, isso tudo durou 12 anos. 12 longos anos. Eu sempre pensava que a pessoa que usava drogas era uma pessoa que não fazia nada, né? Que vivia ali encolhida no canto e não conseguia funcionar, não conseguia viver. E eu não podia estar mais enganado. 99,9% das pessoas que usam drogas, elas estudam, elas trabalham, elas têm filho, elas têm esposo, tem tudo, funciona normal. Só que tem essa vida. E as pessoas, e tem esse 0,1% que já está no fim da linha, talvez, e aí sim é esse estereotipo que eu pensava que era aquela pessoa que não conseguia fazer mais nada. As pessoas me perguntam, Raul, quando que você se afastou de Deus, né? Quando que você parou de ir na igreja? E eu não sei responder. Porque foi um passo após o outro, um passo após o outro. E 12 anos depois eu estava bem longe. Até que um dia, eu estava passando daí por uma depressão, e eu fui até a casa da minha avó. Não a avó do desbravador, a avó Leia. Inclusive, queria mandar um beijo hoje para ela, que hoje é aniversário dela. Está fazendo 85 anos. 85 anos, um beijo aí para a avó Leia. E ela me recebeu, ela começou a tentar me consolar, a falar coisas, e quem já passou por depressão, quem já esteve com alguém com depressão, sabe que nada que as pessoas falam parece adiantar. E ela tentou ali me consolar, e aí eu estava na casa dela, ela foi até a estante, pegou um livro, abriu, e falou, leia esse capítulo. E eu comecei a ler aquele capítulo, e como se uma mão gigante tivesse entrado ali no meu peito e tirado toda aquela depressão, toda aquela angústia que eu estava sentindo durante todos aqueles dias. E eu reconheci como sendo o toque do Espírito Santo, que há muito tempo eu não sentia. Li aquele capítulo e era a história de Sansão. Comecei a me conectar com aquilo, porque a história de Sansão fala como que Deus, ele tinha planos lindos para Sansão, e Sansão, por causa do amor ao mundo, do amor às coisas do mundo, começou a se afundar, e não viveu o ideal de Deus. E eu me conectei com aquilo, profundamente. E eu saí de lá, fui para casa,
E eu, chegando em casa, eu fiz uma oração e falei: Senhor, eu não tenho vontade de ler, eu não tenho vontade de orar, mas por favor, Senhor, coloque essa vontade em mim. E no dia seguinte, eu acordei com uma estranha vontade de ler. E quando eu digo estranha, estranha mesmo, porque eu era viciado em filmes, em seriados, em esportes, em tudo que era tela, e eu não lia nada. Na época não existia Netflix, mas eu tinha o meu próprio Netflix no meu HD, onde eu maratonava séries, baixava na internet e maratonava. No dia seguinte eu acordei com essa vontade de ler, e comecei a ler um capítulo por dia do livro Patriarcas e Profetas. Nessa época, eu fumava mais de um maço de cigarro por dia, eu bebia quase todos os dias, maconha todos os dias, cocaína dia sim, dia não, e mais as festas rave, aos finais de semana. Mas algo começou a mudar, Deus começou a trabalhar no meu coração, e passaram-se 3 meses, acabou o livro. E aí eu escolhi por coincidência um outro livro, que era o livro Ciência do Bom Viver. E esse livro Deus usou para dividir a minha vida ao meio. No dia 12 de julho de 2010, numa segunda-feira de manhã, eu cheguei na página 130 do livro, onde dizia assim: o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolve para a edificação do caráter. Daí o inimigo dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Seu êxito, nesse ponto, importa na entrega de todo o corpo ao mal. O que Deus está falando aqui? Eu entendi nesse dia, então, que o nosso corpo é por onde o nosso caráter se desenvolve, certo? O caráter é a única coisa que nós levaremos para o céu. E aí o que o inimigo faz? Dirige as tentações para enfraquecer as faculdades físicas. E se ele tiver êxito nesse ponto, todo o corpo está entregue ao mal. Queridos, eu vi a minha vida ali. Porque o que é físico? Quando a gente fala de físico, nós estamos falando dos sentidos. Nós estamos falando de tudo que envolve os nossos 5 sentidos. Outras citações vão deixar isso mais claro. E eu vi como que eu estava abrindo brechas para o inimigo entrar por esses canais. O que eu estava assistindo, o que eu estava ouvindo, o que eu estava comendo. O nosso corpo é o templo, certo? Diz a palavra, nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se eu quero destruir um templo, se eu quero destruir um prédio de 30 andares, aonde que eu coloco as dinamites? Aonde? Na base. E é exatamente isso que está falando aqui. Satanás quer nos destruir. E aí, para nos destruir, ele foca no físico, ele foca nos sentidos. Não adianta eu ter uma parede de ouro e um teto de diamante, se a base está comprometida. Quando eu entendi isso, queridos, eu não sabia, mas Deus estava me libertando ali. E nesse dia, a partir desse dia, eu nunca mais, para a honra e glória de Deus, eu nunca mais coloquei nem cigarro, nem bebida e nem drogas no meu corpo, amém? Eu não sabia, mas Deus estava me libertando. Você já vai entender por que eu não sabia. Então aqui está, né? Não adianta eu ter paredes lindas, né? Querer ter uma mentalidade e uma espiritualidade boa, se eu não cuido da base. Não tem como eu ter uma mente sã e uma boa espiritualidade, se eu não cuido da base, se eu não cuido do físico. A casa vai cair. Como que é formado o caráter? É pela repetição de atos que se formam os hábitos e o caráter é confirmado. Então tudo que entra através dos meus 5 sentidos vão gerar em mim pensamentos e emoções, e aí isso vai me dar lugar, vai dar vazão a ações. Essas ações, se repetidas, formam os meus hábitos, e o meu caráter é o conjunto dos meus hábitos. O conjunto dos meus hábitos forma o meu caráter, e o caráter
está ligado ao nosso destino eterno, a construção do nosso caráter. E a citação continua: o corpo tem de ser posto em sujeição, a régia faculdade da razão santificada pela graça divina deve ter domínio em nossa vida. A razão deve dominar a emoção, o lobo frontal deve dominar o lobo occipital. E aí, para ficar claro aqui, aquela questão do caráter, né? Quando ele vier, não irá nos purificar de nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas de nosso temperamento e disposição. Se acaso essa obra houver de ser efetuada em nós, será totalmente antes daquela ocasião. Tudo isso deve ser feito nestas horas de graça. Então, Cristo, Jesus, não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem que ser efetuada agora. E aí você deve estar pensando: Raul, então eu estou perdido, como é que eu vou transformar meu caráter? Nós não transformamos nosso caráter, quem transforma é Cristo, continua sendo Ele, amém? Só que é aqui, nessa terra, que Ele transforma, e isso é a obra de santificação, é o dia a dia, é o passo a passo, né? Seremos sim, só seremos perfeitos, né, sem pecado, quando Jesus voltar, na glorificação. Porém, a construção do nosso caráter é feita dia a dia aqui, através das nossas escolhas. E como a gente viu aqui no gráfico, né? Como a gente viu aqui no gráfico, escolhas. Tudo que entra através dos nossos 5 sentidos. Eu estou construindo o meu caráter. Bem, como eu disse, eu não sabia, mas nesse dia eu estava sendo liberto. E eu comecei a descobrir nesse livro, Ciência do Bom Viver, os 8 princípios de saúde. Água, ar, luz solar, alimentação, exercício, descanso, temperança e confiança em Deus. E vocês acreditam que eu nunca tinha ouvido falar de 8 princípios de saúde? Nascendo na igreja, 4ª geração, desbravador, escola adventista e ASP, nunca tinha ouvido falar em 8 princípios de saúde. Essa é uma das razões porque faz 13 anos que eu vou de igreja em igreja, no Brasil, Estados Unidos e outros países, para falar sobre essa mensagem. E como isso está conectado com a nossa espiritualidade, amém? E comecei, falei, não é possível, o que é isso? Nunca ouvi. Vença o desejo de satisfazer o apetite, e se isso fizer, suas paixões serão controladas facilmente. Serão então mais fortes suas faculdades mentais e morais. Em outras palavras, cuida da base, pois se você cuidar da base, a parede e o teto vai ser mais forte. Eu falei, vença o apetite, o que isso tem a ver? Pelo apetite, Satanás controla a mente e o ser todo. Eu falei, não é possível, isso não é possível, isso eu nunca ouvi falar disso. É como se Deus estivesse falando aqui, né? Se você não consegue, né? Falando para mim, tá? Se você não consegue vencer uma batata frita, você vai empatar com quem? Se você não consegue levantar 5 quilos, como que você vai levantar 50? E eu que falei, vou testar então. Então, na hora de comer, o que eu fazia? Ao invés de começar com o quente, vou começar com a salada. Venci o apetite. Porque eu queria começar com o quente, vou começar com a salada. Ao invés de comer o frito, vou comer o assado. Venci o apetite, queria comer o frito, vou comer o assado, venci. Em vez de comer carne, vou comer legume. Queria carne, vou comer legume. Venci o apetite. E para minha surpresa, o que acontecia? As minhas paixões, que na época eram as drogas, eu tinha força para vencer. Não porque em mim há força, mas porque dele vem, porque ele podia atuar em mim, amém? E foram se passando os dias, e eu fui sendo, né, sem cigarro, sem bebida e sem as drogas. Deus, ele faz um milagre sempre com o elemento humano, né? O esforço humano aliado ao poder divino produz um milagre, né? Lázaro foi assim, os 2 peixes e os 5 pães foi assim. Colocar o cajado para abrir o mar, é sempre o mínimo do esforço humano e o poder divino, esse é o milagre. E aí eu comecei a fazer minha parte, Deus começou a fazer a dele.
E eu falei, gente, isso aqui está funcionando, né? Isso está funcionando. E isso também, daí eu descobri que isso estava ligado com o reavivamento espiritual, né? Olha só, Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação, Ele teria de iniciar a obra da redenção exatamente onde começar a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção exatamente onde começar a ruína. O mesmo é verdade de nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma precisamente onde a obra da degeneração é sentida tão intensamente. Quer começar um reavivamento espiritual, um reavivamento verdadeiro? Porque diz aqui, né, que reavivamento e reforma devem efetuar a obra que lhes é designada e no realizá-la precisam fundir-se, ou seja, você não sabe se a pessoa está sendo reformada porque está sendo reavivada ou se ela está sendo reavivada porque está sendo reformada. E Cristo está falando, quer começar um verdadeiro reavivamento espiritual? Comece através da reforma de saúde, porque foi assim que Adão caiu, foi assim que eu comecei a obra da redenção. Então você quer começar também? Comece assim. Isso começou a me impactar, isso começou a fazer sentido na minha mente. Mas o inimigo de Deus, né, sabendo que isso é tão importante, que essa reforma é tão importante, ele bolou um plano. Qual plano? Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Então imagine aqui. Imagine Satanás querendo destruir a minha família e a sua família. Pense na sua família. E ele reúne todos os anjos. E ele fala, eu quero que daqui uma semana todo mundo esteja aqui com um plano, um pior que o outro. Depois de uma semana os anjos vêm, só que ele não gosta de nenhum plano. Imagina, milhões de anjos, bilhões, não sei quantos são. Um monte de plano de anjos caídos, ou seja, só mal em cima de mal. E ele não gosta de nenhum. Até que ele fica sozinho e ele mesmo bola um plano. Qual seria esse plano? Ele tomaria o fruto da vide, a uva, e também o trigo, e outras coisas dadas por Deus como o quê? Como o quê, igreja? Alimento. E os converteria em quê? Venenos, que arruinariam as faculdades físicas, base, mentais, parede, morais, espiritualidade, teto do templo, dominariam de tal maneira o quê? Os sentidos, que a gente falou antes, que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Queridos, aqui está o plano do inimigo. Ele pegaria alimentos criados por Deus, transformaria em venenos para arruinar a base do templo, para a casa cair. Olhe para si, olhe para sua família, olhe para sua casa. Quais alimentos será que pode ter lá? Quais alimentos você tem buscado muitas vezes no mercado, que eram uma vez alimentos, agora não são mais? E aí você está trazendo para dentro da sua casa um cavalo de Troia, que vai arruinar não só a sua vida, a sua espiritualidade, mas também a da sua família, dos seus filhos, das pessoas que você mais ama. Aqui, eu quero só reforçar isso, né? Olha só. Então, através do que está entrando ali, isso está afetando a construção do nosso caráter e, por fim, o nosso destino eterno. E a gente falou de sentidos, né? É lei que tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos transformados. Isso diz lá em 2 Coríntios 3,18. É pela contemplação que nós somos transformados. Contemplando o quê? Contemplar não é só com os olhos. Contemplar é com os 5 sentidos. O que eu estou comendo, assistindo, ouvindo, tocando, cheirando? Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma paralisia
uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidas as admoestações, advertências e repreensões. Ou se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Os que não querem cair presa dos enganos de Satanás devem guardar bem, então, as vias de acesso à alma, os 5 sentidos, devem se esquivar de ler, ver ou ouvir tudo quanto sugira pensamentos impuros. E aí a gente vai para as nossas mídias, por exemplo, para os filmes, para os seriados. Se está entrando, se tem violência, se tem morte, se tem traição, se tem bruxaria, se tem espiritualismo, engano, mentira. Se a gente contempla isso, a gente vai sendo transformado. Eu comecei a entender isso e como eu falei para você, tudo isso está passando um filme. Naquele dia 12 de julho, começou a passar um filme de tudo isso. Falei, gente, é isso. Foi assim que eu fui me afastando, foi assim que eu fui indo, foi assim que eu fui dando um passo atrás do outro. Como que uma pessoa que está lá cantando, louvando a Deus, um dia num colégio interno, de repente está lá numa rave, usando drogas. Através da contemplação das coisas que eu estava assistindo, das coisas que eu estava ouvindo, as músicas. E eu vou mais longe, eu vou só cutucar a ferida e sair correndo. Não é só música mundana, são ritmos também. Ritmos que, infelizmente, estão entrando na igreja. No manual da igreja fala quais são esses ritmos: rock, blues, jazz e híbridos. Híbridos são reggae, bossa nova, pagode e outros. Lá no manual da igreja diz que, olha, esses ritmos não deveriam ser tocados nos nossos cultos. E por quê? Mas o que tem a ver, Raul? O que isso tem a ver? Tem a ver que esses ritmos, eles desligam o nosso lobo frontal. E lembra que a gente leu? Que a razão deve dominar. A razão santificada pela graça divina deve ter domínio em nossa vida. Deus quer de nós o que? Um culto? Um culto racional. E quando ritmos como esse começam a entrar, eu pareço estar sendo reavivado, mas são apenas emoções fabricadas. Com relação à mídia, voltando a falar da mídia, não só esses conteúdos, mas quando eu estou assistindo qualquer coisa, o meu lobo frontal está desligado também. Ou seja, está passando tudo sem filtro. Veja que como Satanás é astuto, né? Então ele bolou meios de tirar o filtro, tirar a razão, para entrar direto, bypass. E aí faz isso através de músicas, de ritmos e de telas. Então olha a importância de eu escolher antes o que eu vou assistir, né? Vou assistir uma pregação do pastor, vou assistir um documentário, vou assistir um sermão, vou assistir uma coisa que eu preciso aprender para fazer alguma coisa na minha casa ou na minha faculdade, enfim. Porque enquanto a gente está assistindo, já não tem mais filtro nenhum. Eu tenho uma palestra que eu falo só de mídia. Só estou dando umas pinceladas aqui. E o olfato e o tato são sentidos, como se diz, complementares, não vamos entrar neles aqui, né? Mas falamos já do paladar, né? Falamos do apetite já. Os 5 sentidos. Então, aqui, né, que Deus está nos dizendo, está lá em Filipenses 4:8, né, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, que isso ocupe os vossos pensamentos, porque pela contemplação eu sou transformado. O deixar de seguir saudáveis princípios tem imaculado a história do povo de Deus. Tem havido constante afastamento da reforma de saúde, e olha o resultado. Deus é desonrado por uma epidemia de obesidade. É isso? Deus é desonrado por uma epidemia de ansiedade, de depressão. Não. Quando eu me afasto da reforma de saúde, Deus é desonrado por grande falta de espiritualidade. Quando eu entendi isso também, isso foi uma coisa muito forte. Agora eu entendi por que Deus quer que a gente faça a reforma de saúde. É para a espiritualidade. Tem mais de 20 razões que Deus fala no Espírito de Profecia.
E todas estão ligadas à espiritualidade, nenhuma está ligada à saúde. Deus não fala assim, ó, faz a reforma de saúde que você vai ter saúde, não fala isso. Tem a ver com preparo para a volta dele, influência seria maior, conversão, santificação, discernimento da verdade, espiritualidade, cumprir a missão como adventista do sétimo dia, braço direito da mensagem angélica, quebrar os preconceitos, não tem nada a ver com saúde, não tem nada a ver com saúde, e eu fui entendendo isso, fui compreendendo isso, isso foi fazendo sentido na minha vida. Mais uma, tornar patente a lei natural e insistir em que se lhe obedeça, eis a obra que acompanha a terceira mensagem angélica para preparar um povo para a vinda do Senhor. Queridos, eu vivi a minha vida toda assim, eu quero, mas não posso. Eu quero ir para a balada, mas não posso, meu pai vai me matar. Eu quero fumar, mas não posso, minha mãe vai morrer. E isso invariavelmente falha, né? Eu quero comer aquele doce, mas estou de dieta. Isso falha. Assim que você sair da dieta, assim que você não tiver a chance, você vai fazer. Agora, quero, mas não vou. Não vou por quê? Porque agora eu entendi que é a vontade de Deus, agora eu entendi a profundidade disso, agora eu entendi que está na palavra de Deus, eu entendi que é a vontade revelada dEle. Isso é renúncia. Deus pede ou não pede renúncias de nós? Sim ou não? Sim, renúncias. A vida do cristão é uma vida de renúncias. Você tem que ir a gente tem que ir na contramão do mundo e às vezes até na contramão da igreja, não é verdade? Tem alguém aqui que trabalhava sábado e ao saber da verdade do sábado não trabalha mais, agora está aqui? Perguntar para a senhora. Então, como é o seu nome? Senhora. Luciana. Quando você trabalhava sábado, certo? Beleza. Hoje não trabalha mais, certo? Se você quiser, na época foi mais difícil, na época foi uma renúncia que você fez, sim ou não? Foi. Hoje, se você quiser trabalhar, sair daqui e trabalhar, você é livre para isso? Você tem livre-arbítrio para isso? Sim? Sim. Você quer fazer isso? Não. Pois é. Você pode, mas não quer. Isso é mente renovada. Amém? E todos nós já passamos por essas 3 fases aqui na vida. Se eu quiser sair daqui agora e ir para um bar, eu posso ou não posso? Posso, mas não quero. Isso é mente renovada. Então a renúncia que a gente faz dura pouco tempo, porque a gente começa a sentir as bênçãos daquilo e a gente não quer mais. A mesma coisa acontece com tudo, com todas as outras coisas, com a alimentação, com os entretenimentos, com a música, com os ritmos e assim por diante. Com tudo que envolve os 5 sentidos. Deus nos diz lá em Romanos, né, não se amolde ao padrão desse mundo, né, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas o que vem antes de Romanos 12:2? Vem Romanos 12:1. E o que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, renúncia. Apresente seu corpo como sacrifício, é uma renúncia que você está fazendo. Então, antes da mente renovada, vem o sacrifício. E tem muita coisa que a gente precisa colocar no altar. Tinha muita coisa que eu tinha que colocar no altar, e ainda tenho, obviamente. Bom, me batizei 3 meses depois daquele dia, no dia 25 de setembro de 2010, lá na igreja do Jardim América, igreja de Jacareí. Aí está antes e depois de Cristo. Eu emagreci 22 quilos, eu tinha rinite, bronquite, labirintite, gastrite, amidalite, depressão, ansiedade. Me livrei de todos os remédios que eu tomava, nunca mais usei remédio para nada. E isso impactou a minha vida. Foto do passaporte 2007, passaporte 2012 e aqui o Green Card 2023.
Alguns ciclos se fecharam na minha vida, como eu disse, as doenças, né? E agora, ao invés de doença, saúde. Na arena de shows, antes, onde eu ia ir para shows, agora eu ia fazer atividade evangelística, distribuir os livrinhos da esperança. Um dia na igreja, o pastor chegou, reuniu a igreja, a gente falou, a gente vai fazer uma obra evangelística em Jacareí inteiro, e dividiu Jacareí em setores, e me deu uma rua. A rua que ele me deu, era justamente a rua do meu ex-traficante de cocaína. Eu fui lá, pude bater na porta dele, cheguei com alguns materiais que eu tinha, não só com o livrinho, tinha outros no carro, e pude falar um pouco do amor de Deus para ele, amém? Ele demorou uns 10 segundos para me reconhecer, mas eu deixei lá o material e falei um pouco do que Deus estava fazendo na minha vida. As terças de pôquer se transformaram nas terças de pequeno grupo. Eu digo terças porque terça foi o dia que eu comecei a jogar pôquer. Depois era todo dia, mas terça era o dia religioso. Eu terminei um namoro, um pouco antes do meu batismo, eu terminei um namoro que Deus estava me pedindo, que era um namoro que não era da vontade de Deus, era julgo desigual, e aí Deus me pediu esse namoro, eu entreguei. Um ano depois, Deus me apresentou a minha esposa, amém? Eu terminei o namoro dia 18 de setembro de 2010, dia 18 de setembro de 2011, eu conheci minha esposa. Eu vim para os Estados Unidos, como eu disse para vocês, conheci o mundo das raves. 14 anos depois eu voltei agora para estudar a medicina do estilo de vida, medicina preventiva, agora com a minha esposa. E lá nesse lugar, lá na Geórgia, onde eu estou morando, inclusive hoje, eles pediam para levar 2 livros, a Bíblia e Ciência do Bom Viver, justamente o livro que tinha dividido minha vida ao meio. E aí lá no Wildwood, Deus começa a mexer com a nossa vida e nos faz um chamado para trabalharmos com medicina preventiva, para trabalharmos com saúde. E a gente aceita esse chamado, começa a orar e pergunta, Senhor, onde a gente vai abrir esse local? E a minha avó, a mesma avó que me recebeu aquele dia, que me deu o livro Patriarcas e Profetas, ela liga e fala, Raul, vocês estão fazendo esse curso aí, depois que vocês saírem daí, vocês não querem fazer nada, não? Meu sítio está disponível aqui para vocês. E eu falei, poxa, avó, a gente está orando por isso. E abrimos o Viva justamente na casa aonde eu cheguei aquele dia chorando. E começamos a receber pessoas aí, do Brasil, do mundo, para programas de reeducação, de estilo de vida e emagrecimento, cura de doenças. E ficamos aí 8 anos trabalhando, como eu falei no início. Voltamos para o início agora. Mas, claro que a gente, como eu disse, né, as pessoas emagrecem, sim. As pessoas chegam no seu peso ideal, sim. Elas se curam de doenças, sim. Mas a gente faz esse trabalho por uma outra razão, que é a razão espiritual. A gente quer cuidar da base para a pessoa ter o teto, a espiritualidade. E aqui, um testemunho da Andréia, foram 3 meses de mentoria, mudaram minha vida toda, não só a minha, mas da minha família. O programa é uma bênção e com certeza muda muitas vidas. Essa é a minha família, no dia da investidura. E a admissão em Lenço dos Bravadores. Nesse mesmo dia, a Giovana foi batizada, a filha dela. O Maurício já havia se batizado no dia 1º de julho. E nós, Fabiana e eu, vamos nos batizar no dia 23/9. A família inteira se batizou, amém? Fica aqui meu agradecimento, meu pedido para que nunca parem de fazer esse trabalho. Uma pessoa que veio, né, não conhecia, veio para emagrecer, acabou no tanque, amém? Aqui podia citar vários outros exemplos aqui, mas é isso, quando a gente cuida da base, a gente está cuidando do templo. A gente pode construir daí paredes sólidas, uma mentalidade sólida, uma espiritualidade sólida. E eu termino com essa citação. A luz que Deus tem dado sobre a reforma de saúde
é para a nossa salvação e a salvação do mundo. Tem contribuído para a minha salvação, tem contribuído para a salvação das 2.000 pessoas que a gente já ajudou nesses anos. E eu espero que, ao entender, compreender também esse assunto, contribua também para a sua salvação, para o seu desenvolvimento, para o desenvolvimento do seu caráter, para o preparo que todos nós temos que fazer aqui. Amém? Que Deus tenha sido louvado e engrandecido. Eu posso orar, pastor? Posso orar? Pode se levantar. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tanta luz que o Senhor tem nos dado. E perdão, Pai, porque muitas vezes não vivemos de acordo com a luz que temos recebido. Eu demorei 30 anos, Senhor, para enxergar essa luz que estava disponível desde quando eu nasci. E talvez tenham pessoas aqui que também não sabiam de tudo isso que a gente falou aqui hoje, ou sabiam e se esquecem. Enfim, reforce então isso no nosso coração, na nossa mente, Pai, para que possamos cuidar cada dia da nossa saúde, que é a base do templo do Espírito Santo, para que possamos construir caráter firme e sólido, que subsista o dia do juízo, que possamos olhar para Ti aquele dia e o Senhor possa nos levar para as nuvens do céu, Pai. É uma obra que não é nossa, é uma obra Sua, a obra de transformação do caráter é Sua, mas sim, o Senhor trabalha sempre com um elemento humano. Ajuda-nos no nosso livre-arbítrio a exercer a Sua vontade e não a nossa. É isso que nós te pedimos, Pai, te agradecemos. E por favor, Pai, traga-nos aqui de volta às 4h30, para que possamos entender mais agora sobre o Seu plano para a nossa vida na alimentação. E amanhã que a gente possa comer também essa alimentação que o Senhor intentou que fosse. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.